Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer isso juntos? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: eu fui justificado pela fé. Eu declaro que eu sou justo, justificado. Por isso, eu tenho paz para com Deus. Amém, meus irmãos? Feche os olhos por um instante. Vamos pedir ao Senhor que nos dê revelação dessa verdade. Peça ao Espírito Santo nesta hora. Espírito Santo, estamos aqui diante do Senhor em reverência e em temor, para abrir a Tua palavra. Ó Deus Santo, seja ela vida no nosso espírito. Abre-nos o entendimento. Dá-nos compreensão. Dá-nos revelação. E que essa revelação gere em nós fé, transformação, vida no nosso espírito. Ó Deus, dá que possamos compreender que fomos justificados e o acesso à Tua presença está liberado. Não há impedimento algum por causa da Tua graça em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu gostaria de ir bem devagar com os irmãos hoje. Esse texto é muito lindo e tem algumas verdades muito importantes aqui. Mas deixa eu ler ele uma vez com os irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgar é dar, doar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, não somos pecadores mais, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Aleluia. Irmãos, nós temos ministrado sobre Romanos aos irmãos, e eu só quero relembrar com você. No final do capítulo 3, Paulo nos dá uma definição de justificação. E ele fala então que a base da nossa comunhão com Deus, do nosso acesso diante de Deus, a base pela qual nós afirmamos que estamos indo para a glória, que nós somos salvos, é porque nós fomos justificados. Diga: eu fui justificado. Diga: não por obras, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. Diga: Deus agora declara que eu sou justo. Eu sei que alguém pode dizer assim: mas eu não sou justo. Preste atenção, a justificação não é transformar você em justo. A justificação é declarar você justo. Amém, Vanderly? Então Deus fala: Vanderly, independente daquilo que você é, daquilo que você fez, você é justo. Pastor, tá bom, ele fala que eu sou justo, mas não fica contraditório isso, porque na prática parece que eu não sou. Bom, a santificação é o processo de tornar você justo. Diga: na justificação eu sou declarado justo. Diga: na santificação é um processo para me tornar justo. Amém? Ou seja, a justificação não é por causa da minha justiça, é porque nós fomos colocados em Cristo. Uma vez que eu fui colocado em Cristo, agora tudo que diz respeito a Ele também diz respeito a mim. Ainda que eu em mim mesmo não sou coisa alguma, mas porque eu estou em Cristo, sou participante da sua justiça. De tal forma que a palavra do Senhor declara o quê? Muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você hoje tem acesso livre à presença de Deus.
Podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Sabe, não importa aquilo que você fez, nem importa mesmo aquilo que você é, só importa aquilo que o Senhor Jesus é. E Ele, pelo seu sangue, abriu um caminho. E agora podemos chegar com ousadia. Muitos irmãos não compreendem isso. E eles permitem que o diabo os acuse, e eles permitem ficar fora da comunhão com Deus, porque ficam achando que não são dignos, que não merecem, ou algo assim. Não olhe para você, olhe para o Senhor Jesus. Entre com ousadia, haja o que houver, em que circunstância for, vai entrando com ousadia por causa do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? A justiça de Cristo garante a você acesso ao trono, mas mais ainda, garante a resposta. A sua oração agora tem um poder que não tinha antes. Tiago diz: muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. Quantos aqui foram justificados? Então a sua oração pode muito. Amém? Então no final do capítulo 3, Paulo dá uma definição de justificação. No capítulo 4, ele dá um exemplo. Ele apresenta Abraão como exemplo daquele homem que foi justificado por Deus. E aqui agora, no capítulo 5, do verso 1 até o 11, ele faz uma conclusão. E nessa conclusão, ele fala dos frutos da justificação. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero ir bem devagar com os irmãos. Nos versos 1 e 2, Paulo fala de 3 consequências, 3 frutos da justificação. Primeiro, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, o que acontece conosco agora? Temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor. Diga: eu tenho paz para com Deus. Que paz é essa? É a paz da falta de problema? É a paz de sentar na beira, ou sentar não, armar uma rede na beira de um córrego e ficar lá tomando água de coco? É essa a paz? É a paz do escapismo? É a paz de você fazer de conta que tudo está indo bem, quando na verdade está desmoronando tudo? Não. Essa paz aqui não é paz para com as circunstâncias, é paz para com Deus. O que significa essa paz para com Deus? Significa o seguinte, meu querido: você agora não tem Deus mais como seu inimigo. Você foi reconciliado com Deus. Deus agora não é ameaça para você. Deus agora foi feito seu amigo. Essa paz agora significa que você foi salvo, foi aceito por Deus, foi livrado da condenação, livrado do inferno, da ira futura que há de vir. Essa paz agora significa o seguinte: que você e Deus têm comunhão. E significa, portanto, e isso é bom explicar para os irmãos, que eventualmente nós temos tribulação, eventualmente nos sentimos angustiados por causa das circunstâncias. Às vezes ficamos enfermos e isso tira a nossa paz. Às vezes estamos sem dinheiro, endividados, perdemos a paz. Às vezes perdemos o nosso emprego, isso tira também a nossa paz. E você pode ficar acusado dizendo: mas a Bíblia fala que eu agora tenho paz. Preste atenção, a paz que você tem não é a paz da ausência dos problemas, é paz para com Deus. Isso significa que não importa a circunstância que você esteja em paz com Deus. A paz é um caminho, a paz é um estilo de vida. Consegue perceber que a paz é um estilo de vida? Nós andamos pelo caminho da paz. Sabe, no mundo espiritual tem uma porta estreita, e depois dessa porta tem um caminho. A porta é a justificação. A justificação é a porta pela qual entramos. Mas depois que entramos pela porta da justificação, nós podemos agora andar no caminho da paz. Mas preste atenção, esse caminho continua sendo estreito. Não é um tapete aveludado para você agora deslizar pela eternidade. Não, o caminho é estreito, tem muitos espinhos, há muitas pressões, muitos apertos. Esse caminho eventualmente é íngreme, não é cheio de pedras, às vezes difícil a escalada, difícil a caminhada, mas no meio dele nós temos a paz de Deus que excede o entendimento. Amém, meus irmãos? Sabe, é aquela paz, você sabia assim: eu não tenho que fazer merecer nada. É aquela paz de você dizer assim: eu não tenho que provar nada. Não tenho que provar nada. Porque o diabo vai acusar você, como acusou Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Senhor, não tenho que provar nada, eu estou em paz com Deus. Se você é filho de Deus, pula daqui. Você fala: pastor, o diabo não me acusa assim. Claro que acusa. O diabo não fala para você: se você é crente, por que você está sentindo isso? Se você é crente, por que você está passando por isso? Se você é crente, por que então você está perdendo a sua paz? Se você é crente, é isso. Já ouviram isso? Quem já ouviu o diabo falando isso alguma vez? Só esses que ouviram? O diabo não está conversando com os demais. Aleluia. O diabo conversa comigo, irmãos. Não vou negar para você, não. Se você é pastor, faz isso. Se você é pastor, como é que você sente isso? Se você é pastor, como é que você pode estar agora desse jeito? E é isso assim, isso assado. O diabo fala na minha mente. Mas sabe qual é a minha resposta? Eu estou em paz com Deus.
Eu não tenho que provar nada para o diabo, não tenho que provar nada para o mundo, nem tenho que provar para os irmãos. Eu estou em paz com Deus. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu sou. Eu tenho intimidade com Ele, tenho acesso diante dEle. Por isso eu não olho a circunstância ao meu redor, nem olho para mim mesmo, na verdade. Eu mantenho meu olhar firmado nele. Preste atenção que o diabo acusa sempre. Esse assunto de acusação merece um dia escrever um livro sobre isso. Porque é tão grande esse problema. E os filhos de Deus têm tão pouco conhecimento sobre isso. Não permita que a paz saia do seu coração. A Bíblia fala que para o ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter descanso, ele pode tirar férias em resort 5 estrelas, ele pode fazer tudo. Mas a Bíblia fala, ele não tem paz. É o contrário do crente. Ele pode estar desempregado, atribulado, ele pode estar com lutas em casa, ele pode estar com problemas no norte, no sul, no leste e no oeste. A Bíblia fala, para ele tem paz, porque ele foi justificado pela fé. Quantos querem a paz do Senhor nessa manhã? Você está querendo a paz? Você já tem. Você já tem. Você já tem. Não passa nada fora da esfera da paz. Se você estiver caminhando e perdeu a paz, quando eu falo paz, é paz com Deus. Paz com Deus. O que acontece quando você peca? Você perde a paz com Deus. Entende? Você tem que confessar seu pecado, crer no sangue para restaurar essa paz. Se você está caminhando, de repente tem que fazer alguma coisa, mas no meio do caminho perdeu a paz, para. Não faz nada sem paz. Não viaje sem paz, não pregue sem paz, não ensine sem paz. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu tenho que pregar. Você não tem que pregar, você tem que obedecer o Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito fala para você, não pregue agora. Ele tira a sua paz. Mas você, que é legalista e natural, só segue normas, você faz a coisa na marra, faz sem paz. Só faça com paz. A paz é uma coisa íntima, profunda. Se perdeu a paz, para. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Justificados, pois, nós temos paz. Segunda coisa, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. A segunda coisa é graça. Então sublinha, a primeira é paz. O primeiro resultado da justificação é paz. Se não está havendo paz na sua vida, é porque você não está andando no caminho da justificação. Você de alguma maneira está acalentando o pecado na sua vida. Saiu fora do caminho da paz. Confesse seu pecado, que a paz volta. Mas o segundo resultado da justificação é que nós somos inseridos na esfera da graça de Deus. Obtivemos acesso pela fé a esta graça. A graça é uma esfera na qual nós vivemos. A graça nos fala, sabe, desse relacionamento que Deus nos dá tudo e nós não merecemos nada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você anda na esfera da graça, você não se preocupa se merece ou não, se fez por onde ou não. Você simplesmente confia e crê que Deus é bondoso e vai dar para você. Essa é a esfera da graça. Você só entra na esfera da graça se você crê que foi justificado. Porque as pessoas que pensam que são injustas, que sentem acusadas pensando que são indignas, elas não conseguem descansar na graça de Deus. Não conseguem. Elas sempre querem fazer algo para merecer, não é verdade? Sempre querem jejuar primeiro, sempre querem orar primeiro, sempre querem fazer algo primeiro. Só que Deus nos dá todas as coisas pela sua graça. E Ele agora quer inserir você nessa esfera da graça, essa esfera da bondade de Deus. Por isso creia nessa bondade. Sabe, não espere merecer. Puxa, mas eu nem orei hoje. Puxa, mas eu nem dei oferta. Como é que eu posso esperar que tal coisa aconteça? Você não sente isso às vezes? De repente você vai estar num desafio, você precisa de uma bênção financeira. Se você é alguém que vive na esfera da lei, você fala, não vou ter essa bênção. Não vou ter essa bênção, sabe por quê? Porque eu não cumpri os princípios. Eu não cumpri as condições. Então eu não mereço. Se eu não mereço, então eu não vou ter, eu não vou receber. Mas sabe, quem vive na esfera da graça, sabe como é que ele se aproxima? Senhor, não é por causa de mim, não é por causa do que eu faço, é por causa que eu fui inserido, eu fui justificado pela fé. E uma vez que eu fui justificado, Senhor, eu creio que Tu me dás, porque eu necessito, eu preciso. Quantos creem no que eu estou dizendo? Não estou dizendo que você vai contrariar a palavra do Senhor assintosamente. Não estou dizendo que você vai desobedecer aquilo que a palavra ensina de maneira assintosa. Não, de jeito nenhum. Estou apenas dizendo o seguinte, você nunca vai sentir que está pronto. Você nunca vai sentir que está qualificado. Não espere sentir isso.
Tem irmão que fica esperando. Não, pastor, eu tenho que crescer mais, não estou pronto. Ele sempre está esperando sentir, eu agora estou pronto. Eu agora sinto que a obra está completada em mim. Não, agora eu estou sentindo que agora eu posso ser um obreiro. Não, agora eu posso ser um líder. Não, agora ele sempre está esperando esse momento. Se eu desiludir você, esse momento não vai chegar. Você sempre vai confiar na graça. É o que Paulo diz. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu nem olho para mim, é pela graça de Deus. Não espere esse momento. Não espere por ele. Apenas entre na espera da graça de Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa, olha o que diz. Primeira coisa então, nós temos paz. Segunda coisa, obtivemos acesso a esta graça. Ou seja, entramos na esfera da graça. Terceira coisa, e gloriemo-nos. Verso 2. Na esperança da glória de Deus. Então, terceiro resultado da justificação. O primeiro, nós temos paz. O segundo, nós entramos na esfera da graça. E o terceiro, nós agora podemos nos gloriar. A palavra gloriar aqui é se gabar. Sabe o que é se gabar? Gabar é aquela postura que uma torcida, que o time dele acabou de ganhar, faz com a outra. Já viram uma torcida infernizando a vida da outra? Então, qual time você torce, Vanderlei? Corinthians, que coisa. Então, torce para o Corinthians. Vamos supor então que eu torço para qual? Para o São Paulo. Eu não torço para ninguém, mas de qualquer maneira, na ilustração. Aí, o São Paulo acabou de perder para o Corinthians. Aí, qual é que é a postura dele comigo? Ele vai chegar para se gabar. Entende o que é se gabar? Alguém fala, pastor, mas nós podemos fazer isso? Nós podemos nos gabar. Você pode se gabar diante do diabo, diante do inferno. Dizer, você perdeu, lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode até criar algum grito de torcida. Eu sei que as pessoas às vezes acham estranho quando os irmãos chegam do encontro, as pessoas chegam do encontro e começam a se gabar das coisas, e falam, são muito triunfalistas. Esse pessoal agora achou que está tudo pronto, não pode ser assim, tem que ser mais humilde. Torcida que o time dele ganhou não é humilde. Diante do adversário não é, é ou não é? Só fica humilde antes do jogo, não é verdade? Antes do jogo todo mundo é cauteloso, não, o jogo é assim mesmo, é caixinha de surpresa, tem que respeitar o adversário. Mas depois que ganha o jogo, aí muda. Deixa eu dizer algo para você, o Senhor Jesus já ganhou o jogo. Ele já pisou na cabeça do diabo. A vitória já foi conquistada. Essa vitória agora é sua, e você pode se gabar dela. Aí o mundo fala, vocês crentes acham que Deus só gosta de vocês. Eu falo, é só de mim não, mas que ele gosta de mim, ele gosta. E disso eu posso me gabar. Ah, vocês falam que só vocês é que são salvos. Eu não vou dizer que é só eu não, mas que eu sou. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é se gabar. A palavra está dizendo, olha, podemos nos gloriar na esperança da glória. O que é essa glória? O que é glória? O que é glória? Presença é uma boa definição. O que mais que é glória? Expressão melhorou. Aluno do seminário, aleluia. Falou bonito agora. Vamos ficar com essa definição da nossa aluna do seminário aqui. A glória de Deus é a própria expressão de Deus. Quando Deus criou o homem de que jeito, meus irmãos? A sua imagem e... Ou seja, o homem era para fazer o quê? Ter a expressão de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, tem pessoas que pensam que o homem foi criado para ficar o dia inteiro tocando harpa, deitado numa nuvem no céu, cantando um louvor. Não discuto que vamos louvar a Deus, mas a expressão ser criado para o louvor da glória significa o seguinte, que quando a criação olhasse para o homem, a criação veria a glória de Deus no homem, porque a glória de Deus é a sua expressão. Então, se o homem foi criado à sua imagem e semelhança, o homem carregava consigo a glória de Deus naquele dia, ou naqueles dias antes da queda. De tal maneira que quando a criação visse o homem, a criação ia louvar e engrandecer a Deus por estar vendo a glória de Deus no homem. Isso é o primeiro significado. Agora preste atenção, lá em Romanos 3:23, fala o quê? Todos pecaram e... separados não é uma boa palavra, no original melhor é destituído, estão da glória. O que significa ser destituído da glória? Significa o seguinte, eu tinha glória, mas foi
tirada. Não foi Deus que tirou a glória. A glória desvaneceu-se por causa do pecado, por causa da queda. Só que Paulo está falando agora o seguinte: agora você foi justificado pela fé, então agora Deus vai restaurar em você o propósito original dele. Ele vai restaurar em você a glória de novo. Você vai carregar a expressão de Deus na sua vida pela eternidade afora. Entende o que eu estou dizendo? Aí você fala: pastor, mas glória não é Shekinah? A palavra Shekinah é uma palavra do hebraico que literalmente traduzido é isso: a nuvem da glória de Deus, que é brilhante, fulgurante, como o sol ao meio-dia. É isso de fato que está dizendo ali. Mas eu vou dizer algo para você: a expressão de Deus é brilhante. A presença de Deus expressa sempre assim, maravilhosa e fulgurante. E o que Deus está dizendo é que Ele vai compartilhar conosco, Ele vai conduzir muitos filhos à glória, Ele vai infundir em nós essa glória. Então nós seremos tal qual Ele é. Abra aí, 1 João 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Podemos ler? Olha o que diz. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga: agora eu sou filho de Deus. Agora presta atenção. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Peraí, mas nós vamos ser outra coisa? Já não somos filhos de Deus? Já somos ou não somos, irmão? Mas João fala: mas não se manifestou o que haveremos de ser. Mas não vamos largar de ser filho de Deus? Aí ele explica: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tal qual Ele é, nós seremos também na glória. É essa a esperança da glória que está dizendo. De tal maneira que nesses 2 versículos nós podemos ver tanta coisa. Como a palavra do Senhor é rica. Talvez você lia esses versículos e não via muita coisa, mas nesses dias o Senhor vai estar abrindo os seus olhos, porque a palavra do Senhor é rica, é alimento para nós. Quantos sentem nutridos por Deus? Deixa eu dizer algo para você. Aqui nós podemos ver os 3 tempos dessa salvação. Entende? No passado, quando eu fui salvo, justificado, eu recebi paz. Eu não vou receber no futuro, eu já recebi. A paz eu já tenho. O Senhor disse: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Quando é que Ele nos deu? No dia em que nós o recebemos. Quando nós o confessamos, recebemos esta paz. Não é uma paz, volto a dizer, que tem a ver com o meio ambiente, com a circunstância. É uma paz espiritual, ela é íntima, é relacionada com Deus. Isso é no passado. Isso já é fato consumado. Mas no presente, nós estamos na esfera da graça. Fui justificado pela fé e tive paz. E agora eu tenho acesso a esta graça. Isso é um ato contínuo. Nós vivemos hoje na esfera da graça. No dia a dia, somos conduzidos por essa graça. É por isso que o pecado não tem domínio sobre nós. Porque, diz Romanos 6, não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Diga: eu vivo na esfera da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Tem muitas definições da graça de Deus. Eu gosto de um em particular que diz assim: graça significa que não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não tem nada que você possa fazer que possa alterar o amor de Deus para Ele amar mais você. Não tem jejum, não tem boas obras, não tem oração, não tem ministério, não tem nada, nenhum sacrifício que você possa fazer que possa fazê-lo amar você mais do que Ele já ama. Mas tem um outro lado. Graça também significa que não tem nada que você venha fazer que possa diminuir o amor de Deus. É a contrapartida. Ou seja, não há nada que você faz que altere. Nem para mais, nem para menos. Deus já ama você o máximo. Ou seja, mesmo que você venha a pecar, o seu pecado não altera a graça de Deus, o amor de Deus. Mesmo que você venha a falhar, não responder ao Senhor apropriadamente, isso não altera o seu amor por você. Não há nada que possa alterar a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a esfera na qual você tem que viver no seu dia a dia. Isso não é uma autorização ao pecado. Isso é apenas uma garantia que mesmo que venhamos a ter um acidente na nossa vida, nós estamos em paz, porque estamos na esfera da graça. Então veja, no passado recebi a paz, no presente eu vivo na graça, e no futuro, diz Paulo, porque eu fui justificado, eu tenho a esperança convicta, certa, certeira, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza, a esperança que no futuro
eu vou receber, eu vou entrar na glória de Deus. Ou seja, eu vou para o céu, para usar uma terminologia mais comum aos irmãos, não é? Mas vamos avançar. Verso 3. Tá bom. Paulo está dizendo, olha, eu me glorio nisso, na graça, na paz e na glória de Deus. Eu estou me gabando, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, o Senhor já venceu, Ele me ama, Ele me transforma e vai me conduzir para ser tal qual Ele é. Eu estou me gabando, eu me gabo diante do diabo, eu posso contar isso para o diabo, e o diabo não gosta de ouvir. Você sabe que não é por causa de nós que está escrito aquele versículo, que diz que naquele dia, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Esse versículo não está aí por causa de nós. Nós já fazemos isso hoje. Entendeu? Hoje já nos curvamos diante dele. E a nossa língua já confessa. É ou não é, meus irmãos? Esse versículo está aí por causa de dois grupos de pessoas. Primeiro, os ímpios, soberbos, que dizem que são Deus. Outro dia eu ministrava aos irmãos aqui em Apocalipse, porque é terrível quando você lê coisas da nova era. E outro dia eu estava lendo algo no jornal esotérico que eles diziam, você é Deus. Você é Deus. Eu falei, está chegando a hora de descobrirmos quem é Deus. A Bíblia fala que quando Deus abalar o céu e a terra, vamos descobrir o que esses deusinhos vão fazer. A Bíblia fala que vão ficar assustados, vão se esconder nas cavernas e nos penhascos. E naquele dia vão saber quem é Deus de fato. Porque o Senhor vai confrontar, você é Deus? Então vamos tirar uma queda de braço. Você é Deus, você falou que você é Deus como eu sou Deus? Então vamos ver quem de fato é Deus. E naquele dia a terra será abalada. Eu quero ver o homem dizer que ele é Deus. É fácil falar que é Deus, quando está longe de Deus. O duro é falar na frente dele. Esses vão ter que confessar, Jesus Cristo é o Senhor, é Rei dos Reis. Mas tem outro que vai ter que confessar. O diabo e os seus anjos naquele dia vão adentrar pelo tribunal do grande trono branco. E lá estará o Senhor Jesus sentado no trono. Mas ele não estará sozinho. Os seus santos vão estar sentados ao redor dele. E o número dos tronos será de milhões ao redor daquele trono. E o diabo vai entrar. E ele vai entrar na frente dos demais porque ele é um príncipe. E ele vai ter que se curvar naquele dia. E a sua língua serpentina vai ter de confessar. É Senhor. É Rei dos Reis. É Senhor. É o Rei dos Reis. Eu vou estar lá naquele dia. E se hoje estou me gabando, naquele dia me gabarei muito mais. Entende? É o que Paulo está dizendo. Nós exultamos nisso. Nos alegramos nisso. Nos gabamos dessas verdades. Da glória de Deus. Quantos podem fazer isso hoje? Vai falar, não sei, pastor, é perigoso fazer isso com o diabo, ele não pode brincar muito com o demônio. Veja, você não tem que fazer nada, você tem apenas de contar para ele, apenas fala para ele, e alegre-se nisso. Pela graça, eu já fui aceito, justificado eu fui já pela fé, e agora estou esperando a glória manifestar. Hoje, nós já somos filhos de Deus, diz João, mas não se manifestou o que haveremos de ser. Nós vamos ser tal qual ele é. Nunca disse que seremos Deus, mas seremos muito parecidos. Seremos tal qual ele é. Amém, meus irmãos? Mas Paulo fala, ele avança. E aí é que nós ficamos um pouquinho assustados, né? Porque o verso seguinte nos deixa um pouco amedrontados. Ele fala, olha, e se você quer se gloriar, não gloria só nisso, não. Gloria também na tribulação. Aí você fala, epa, isso aí eu não gosto muito de me gloriar, não. Não é uma coisa muito agradável, né? Paz é bom, graça é maravilhoso, glória é indescritível. Mas tribulação, tem uma conversa mais desagradável do que sobre tribulação, meus irmãos? Tem algo mais chato do que passar por tribulação? Tem um espinho na carne, como diz Paulo? Não é agradável. Mas Paulo fala o quê? Vamos ler, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo, o que você está falando aqui, Paulo? Você está falando que nós, os cristãos, temos que ser masoquistas? Sabe o que é masoquista? O masoquista é aquele que tem prazer no sofrimento. Paulo está falando que vamos ter que virar masoquista agora. Esse desvio terrível de personalidade. Agora vamos ter que ter prazer, vamos ter que virar algum tipo de asceta. O que é o ascetismo? O ascetismo é quando nós infligimos dor no corpo para tentar agradar a Deus. Então dizemos bem-vindo para todo tipo de dor, porque a dor agrada a Deus. Será que é isso que Paulo está falando, meus irmãos? Será que é isso que Paulo quer? Que você, quando está desempregado, fala aleluia, é bom demais ficar desempregado. Oh glória, que desemprego maravilhoso. É isso que Paulo está falando aqui?
Não. Nós não nos gloriamos na tribulação por si mesma, nela mesma. Nós nos gloriamos nela por causa do que ela produz. Nos gloriamos nela por causa dos resultados, das consequências. E aí Paulo então fala de novo o caminho da glória. Por um lado ele falou, olha irmãos, justificados pela fé, eu tenho paz. Eu estou na esfera da graça e agora eu espero a glória. E é interessante que ele repete de novo, olha o que ele diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que, olha a sequência, tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e experiência produz o que, meus irmãos? Esperança de quê? Da glória. Toda vez que fala de esperança na Bíblia, é esperança de ser manifestado Filho de Deus. Entendeu? É esperança de sermos glorificados. É isso que é. Aí Paulo então fala que tem dois caminhos para a glória. Um caminho é o da justificação. O outro caminho é da tribulação. E aí precisamos de compreender bem o que significa tudo isso. Significa o seguinte: pela justificação, você vai desfrutar a glória no futuro. E vai desfrutar da glória por causa dessa graça que você está inserido nela. E você vai entrar lá, e isso garante a você salvação. Mas Paulo fala, a tribulação ela é importante, porque ela vai transformar você em estágios de glória para outro estágio de glória. Ou seja, de glória em glória. De tal maneira que aquilo que você haverá de ser um dia, que é a exata expressão do Senhor Jesus, você aos poucos vai desfrutar hoje. Então Paulo fala, olha, glorie-se, glorie na tribulação, porque tribulação é igual ao fogo, e o fogo é bênção, o fogo depura, o fogo limpa, o fogo tira a escória, o fogo tira a mistura, e ele fala mais do que isso. Vamos avançar, primeira coisa que fala, isso é uma coisa séria, o caminho para a glória passa pelo sofrimento. Mas eu preciso definir para você alguns pontos antes de avançar. Primeiro, o que significa essa palavra tribulação aqui no original? Eu não gosto muito de ficar falando as palavras no originais, porque nós não somos doutores aqui, e às vezes fica um pouco pedante, e você é obrigado a acreditar em mim. De qualquer forma, a palavra tribulação aqui não tem o sentido que tem no original realmente. A palavra tribulação aqui não significa enfermidade, não significa pobreza, não significa aflições que vêm por circunstâncias do dia a dia, o desemprego, ou o menino que está com problema, ou nada disso. A palavra tribulação aqui significa o seguinte: a perseguição e as pressões que nós sofremos, porque estamos testemunhando de Deus neste mundo tenebroso. Tribulação aqui significa as rejeições que você sofre, as pressões pelas quais você passa, porque você confessou o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor é muito clara, e não há exceção para isso. Todos quantos quiserem seguir a Jesus piedosamente, serão perseguidos. Diga, todos quantos quiserem seguir a Jesus fielmente, serão perseguidos. Tem exceção isso? O texto é claro, todos quantos, não há exceção. Isso significa que se você for fiel ao Senhor, você vai despertar antagonismos, oposições, rejeições, onde você está. E isso vai ser tribulação na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Agora, essas perseguições, às vezes, elas produzem situações semelhantes à tribulação comum da vida. Por exemplo, o Vanderly trabalha numa empresa, e o chefe dele não gosta de crente. O Vanderly vai bem na empresa porque ele não era crente. Um belo dia, o Vanderly tem um encontro com Deus, confessa Jesus. Aí o pau quebra. O que antes era muito bom vira um inferno. E o chefe começa a perseguir, denegrir, criar situações difíceis, e o ambiente fica insustentável. Até que chega um ponto que o Vanderly tem que optar: ou eu saio, ou eu vou ser mandado embora. Não tem saída. Ele vai perder o emprego, porque creu em Jesus. Isso é tribulação, segundo a Bíblia. E vai passar por isso. E todos nós passamos por isso. E por isso, quando você vier me contar isso, não venha contando com tristeza. Ah, pastor, por que será que Deus deixou? Olha o que o diabo fez comigo, tirou meu emprego. Eu não sou mais do que vencedor. É aí que você mostra que você é mais do que vencedor, como diz Paulo.
Glorie-se na tribulação. Gaba-se dela. Fala, pode tirar o emprego, pode tirar o que você quiser, mas eu sou fiel a Deus. E Deus é fiel a mim. Você pode tocar no meu emprego, mas não pode tocar no meu espírito, não pode tocar na minha vida, porque eu sou guardado pelo poder de Deus. Isso é se gabar. Gabe-se na própria tribulação. Porque Jesus, pega a sua Bíblia, abre lá em Lucas 24, 26. Jesus foi conduzido à glória também por meio da tribulação, do sofrimento. Portanto, é inevitável que o crente tenha esse tipo de sofrimento. Lucas 24, 26, olha o que diz. Porventura, não convinha... Acharam, meus irmãos? Vê se do seu lado tem alguém que não consegue manusear a Bíblia. Ajude-o. Ou convide-o para ler com você. Vamos ler. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória? Então preste atenção. O Senhor Jesus, para entrar na glória, teve que padecer antes, meus irmãos? Teve ou não teve? Teve. Isso significa que o caminho que ele trilhou é o caminho que nós também temos de trilhar? O modelo, o exemplo que ele deu, significa que cada discípulo vai ter que fazer? Sim ou não? Por acaso o discípulo é maior do que o mestre? Se o mestre seguiu o caminho, temos alguma alternativa? Não temos alternativa. O caminho que o Senhor seguiu, temos de seguir também. E o próprio de Romanos fala isso, olha lá no capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Faz uma afirmação que poucas pessoas entendem. E talvez hoje você vai ter clareza sobre ela. Olha o que diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga, eu sou filho de Deus. Por isso eu sou herdeiro também. Mas olha o que diz. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas tem uma condição. Se sofrermos com Ele, para que também com Ele, sejamos... O que é ser glorificado? É entrar na glória. Então eu vou falar da glória. Porque eu estou usando a palavra glória, você vai entender melhor. Então o que está dizendo? Olha, assim como Jesus teve que padecer para entrar na glória, nós também somos filhos e somos herdeiros. Preste atenção, só entramos na glória se nos expomos ao sofrimento. Estava tão boa a pregação até agora mesmo, né? Tão gostoso falar de se gabar nas obras do diabo, de rir na cara do inferno. Mas de repente Paulo muda de assunto e começa a falar que eu tenho que me gloriar na tribulação e dizer que eu tenho que sair saltitante pela rua. Como diz Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Tiago fala isso também no capítulo 1. Quer dizer, parece coisa de louco. Será que a minha conversão resultou nisso? Algum tipo de loucura? De debilidade mental? Para o mundo é loucura. Mas a cruz é o meio que Deus tem de se mostrar. E é uma coisa interessante. Deus nos oferece a cruz. E quando nós pegamos a cruz, nós recebemos a Deus. O caminho, o meio que Deus tem de transmitir para você algo da sua glória é através da cruz. E a cruz é isso. A cruz é quando você tem que suportar coisas por amor a Deus. Cruz é quando você tem que se calar, ser esbofeteado, ser rejeitado por amor a Deus. Por fidelidade a Deus. Então, nesse sentido, não estamos falando aqui de doença. Por quê? É a vontade de Deus que os crentes fiquem doentes? Jesus tinha doença. Ele suportou essa aflição. Aqui diz que ele teve que padecer para entrar na glória. Qual foi o padecimento dele? Ficar doente? Entrevado? Falar, ô Pedro, hoje não posso ir pregar no monte não. Não dou conta de subir o monte hoje não, Pedro. O negócio está feio, vai ser um sermão na planície hoje. Não um sermão no monte. Jesus fez isso alguma vez? Aconteceu isso alguma vez? O Senhor era incansável. Às vezes depois de nem dormir à noite, ele ainda caminhava o dia inteiro. Pregando e fazendo, durante 3 dias consecutivos, curando enfermos, expulsando demônios. Só alguém muito saudável. É incontestável no Novo Testamento que Jesus era muito saudável. Portanto, se ele não teve que ser doente, alguém tem que ser? Portanto, você pode rejeitar essa sua vida? Pode. Você pode confiar na graça de Deus. Eu não vou aqui entrar no mérito porque algumas pessoas ficam doentes. Não é o nosso assunto. Mas entenda, pelo menos, que a graça de Deus garante a você que Cristo Jesus não
não precisou de ficar doente, nós que seguimos suas pegadas, não precisamos também. Alguém fala, pastor, tribulação pode ser passar necessidade. Bom, a Bíblia fala de fato que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele não tinha por opção. Ele não tinha porque não era esse o propósito da vinda dele. Ele fez questão de não juntar nada, de não ter nada nesse mundo. Eu pergunto para você, Jesus alguma vez padeceu necessidade? Passou fome? Nunca passou fome. Também nem podia, né? Quem transforma água em vinho, multiplica pão, não passa fome mesmo, né? Não passa fome mesmo. E é interessante seus milagres relacionados com o suprimento. Deus é um Deus de suprimento, de multiplicação. Ele quis mostrar isso. Se ele multiplicou o pão para as multidões, teria sentido ele passar fome, meus irmãos? Portanto, passar fome é algo que é para nós, filhos de Deus? Não. Portanto, não tenha vergonha da abundância na sua vida. Muitos irmãos têm vergonha da prosperidade. Escondem a prosperidade. Entende? Tem vergonha. Eu acho que às vezes você tem que se calar diante de pessoas ímpias. Mas não por vergonha. Porque elas não são dignas de ouvir as bênçãos de Deus na sua vida. Elas não são dignas, assim como o porco não é digno de receber pérolas. Mas às vezes nós temos vergonha. Vergonha. Achamos que tem algo errado. Tem irmão que se sente culpado. Eu não sei, estou prosperando demais, me sente culpado, me sente constrangido. Parece loucura, mas é verdade. Alguns não assumem, mas sentem. Deixa eu dizer algo para você, não tenha vergonha da bênção de Deus na sua vida. Vão falar mal de mim, mas vão mesmo, isso aí é sua cruz, meu amigo. Se você é filho de Deus, como é que você pode ter tanto dinheiro? Essa voz é de Deus, meus irmãos? Essa acusação é de Deus? É de quem? Do diabo. E aí, você não responde, você não prova. Essa é a tribulação que nós passamos. O ímpio vai dizer, você não é crente nada. Que crente o quê? Se você fosse crente, você era pobre. Se você fosse crente, você não tinha tanto dinheiro. Você corre atrás de dinheiro, você é ambicioso. Todo crente é ambicioso, já ouviu isso? E aí, estão nos perseguindo por causa da nossa fé. A isso não respondemos nada, não nos defendemos. Entregamos para aquele que julga todas as coisas. O Senhor é o juiz. Que Ele julgue a causa. Que Ele saiba por que nós temos e os outros não têm. Que Ele saiba por que a bênção está na nossa vida e não está nas demais. Seja Ele aquele que testa e prova as nossas obras. Porque para Ele sim, temos que prestar conta. Para o diabo não. Para o diabo não. Apenas perseveramos em servir a Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Estou compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deixa eu ler alguns textos com você. Pega a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos que a palavra do Senhor fala. Aqui em Romanos mesmo, vira a página. Romanos 8, verso 28, que diz... Sabemos, vamos ler junto esse versículo, ele é tão conhecido. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Agora eu pergunto para você, qual que é o sinal de alguém que ama a Deus? Não, Jesus que disse isso. Qual que é o sinal de alguém que ama a Deus? Guarda os seus mandamentos. Aquele que diz que o ama deve também andar como ele andou. Aquele que diz que o ama, guarda os seus mandamentos. Quantos aqui amam o Senhor? Maravilha. Segunda coisa que o texto fala, que tem que andar segundo o propósito. Quantos creem que estão no centro da vontade de Deus para a sua vida? Porque nós lemos esse versículo aqui e às vezes ficamos confusos. O texto fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles são chamados segundo o seu propósito. Mas os irmãos gostam de ler só o versículo, só a primeira parte do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, é, meus irmãos? Eu pergunto para você, todas as coisas cooperam para o bem? Não. Tem coisa que é prejuízo mesmo. Quando Jonas resolveu, Deus falou para ele, Jonas, vai para Nínive. Jonas falou o quê? Tarsis é melhor. Gosto mais do clima. Vou para lá. Ele estava no centro do propósito de Deus? Deus queria que ele fosse para Tarsis? Eu pergunto para você, tudo aquilo que aconteceu no meio do caminho, aquilo contribuiu para o bem? Não. Aquilo foi desperdício de tempo, de tudo. A tempestade que veio, né? Jonas ser jogado no mar, ficar 3 dias na barriga de um peixe. Eu fico pensando, irmãos, 3 dias na barriga. Você consegue imaginar a gastura que isso dá? Aquela coisa gosmenta, ele deitado, e o peixe virava, e ele virava. Não podia acender nem um fósforozinho lá dentro. Escuro, trevas. Lá dentro aquele frio e o odor. Aquele cheiro de peixe, já é ruim, mas cheiro de intestino de peixe.
Você acha que isso cooperou para o bem dele, meus irmãos? Mas Jonas foi indigesto, vomitado pelo peixe. Ser vômito de peixe, você acha que é bom? Cooperou para o bem de Jonas? Ele estava falando que foi tão edificado nessa viagem. Edificou tanto essa viagem, passei 3 dias na barriga do peixe, foi tão edificante. Imagina João testemunhando lá depois em Jerusalém. Tudo coopera para o meu bem. Foram 3 dias muito abençoados. Foi isso que ele falou, meus irmãos? Aposto que ele escondeu isso. Não falou nada com ninguém. Tem muito irmão aí na barriga do peixe, confessando todo dia, vai ser para o meu bem, para o meu bem. Não vai não. Se estiver fora da vontade de Deus, é desperdício. Pecado contribui para o bem de alguém, meus irmãos? Pecado é sempre prejuízo. Sempre. Pessoas que aprontam, colhem consequências que não precisavam de colher. Então preste atenção, todas as coisas cooperam para o seu bem, desde que você cumpra as condições. Ame a Deus, guarde os seus mandamentos, esteja no centro da sua vontade. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos avançar mais, vamos ler mais alguns versículos. Abre lá em Atos 14, 22, eu quero que você abra rápido, nosso tempo está indo embora. Atos 14, 22, olha o que diz. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando o quê? Através de quê? Muitas tribulações nos importa entrar aonde? Tem jeito de entrar no reino sem sofrimento, meus irmãos? Tem jeito de entrar no reino sem tribulação? Não. Não. Agora aqui não está falando de salvação, não. A salvação está nos 2 versículos primeiros de Romanos. Justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos feridos na graça e estamos esperando a glória. Isso é salvação. Mas Paulo fala, preste atenção. Se você quer entrar na esfera do reino, tem agora um caminho estreito diante de mim. Diga, o caminho estreito é um processo de santificação, transformação e conformação. O que é isso? Depois que você é salvo, meu querido, a salvação é só o começo da obra. Tem igreja que pensa que o alvo de Deus é só salvar o homem. Então só prega a salvação. A salvação é só a porta estreita. Depois que entra na porta estreita, tem um caminho estreito. Preste atenção então, depois que você é salvo, você deve agora ser inserido num processo de santificação. O que é santificar? Santificação é um processo de receber uma infusão de Deus. Eu sempre gosto de citar a ilustração do chá. Já falei para os irmãos aqui. Santificação é isso. Você na salvação, você antes era uma água suja, uma água imunda. Seu destino era a condenação. Entende o que eu estou dizendo? Mas Deus amou você. Pegou essa água suja e purificou. Foi purificado pelo sangue de Jesus, o grande filtro celestial. Amém, meus irmãos? E você agora virou uma água pura. Uma água pura, lavada pelo sangue. Quantos aqui creem que são puros, lavados pelo sangue? Muito bem, o fato de ser uma água pura não significa que cumpriu o propósito de Deus. Porque Jesus não é água somente, Ele é chá. O que Deus faz então com você? Deus pega Cristo e coloca dentro dessa água. Essa água é você. Deus põe Cristo dentro de você. Mas para que Cristo, para que as características do chá possa passar para você, porque o chá tem um odor peculiar, o chá tem uma cor, o chá tem um sabor. Para que esses elementos passem para você, a água tem que fazer o que com ela? Entrar em ebulição, tem que ir para o fogo. Na medida em que o fogo vem, esse fogo simboliza o que na nossa ilustração? Tribulação. Na medida em que o fogo vem, acontece o que com você? Começa a infundir em você o gosto, o sabor, a cor, a aparência. É um processo lento, não acontece rapidamente, mas ele só acontece quando vem ebulição. Por isso, glorie-se no fogo quando ele vier, porque é um meio de Deus para santificar você. Quantos dizem amém sobre isso? Transformação. Muito bem, santificação é isso. Transformação acontece junto com a santificação também. O que é transformação? É o processo de Deus renovar sua mente, mudar seus conceitos, mudar sua maneira de pensar, mudar os seus valores. Você se converteu hoje, seus valores não mudaram,
Você continua pensando como antigamente, falando como antigamente, tendo hábitos antigos. Deus agora tem que operar transformação em você. Você tem que cooperar com o Espírito Santo, e então na medida que você coopera com Ele, vão se mudando os hábitos, os valores, os pensamentos, as opiniões, e vai se parecendo mais com o Senhor Jesus. Quanto entende o que eu estou dizendo? A santificação é num dia só, meus irmãos? Dura quanto tempo? A vida inteira. Transformação é num dia só? Dura quanto tempo? A vida inteira. Mas há ainda uma terceira palavra que o Senhor fala. A Bíblia fala, lá em Romanos 8 também, no verso 29, que Deus, a vontade dele é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos ler isso lá? Abre lá em Romanos. Olha o capítulo 8 que diz. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, acharam? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o que, meus irmãos? Conformes a... Muito bem, essa é uma outra palavra, conformes. Essa palavra conforme aqui, você às vezes lê no português e não entende direito. Porque esse verbo conformar, ele tem dois particípios. Conforme ou conformado. Entende? Só que a palavra conformado às vezes tem um sentido amplo, e daí eles escolheram o erudito, o particípio erudito, que é conforme. Então preste atenção, eu poderia ler da seguinte maneira: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados, ou seja, colocados na forma que é Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Vou te explicar o que o texto está dizendo. Jesus é uma forma, ele é o padrão. Deus estabeleceu ele como padrão. Ele quer que os filhos sejam como Jesus. Jesus é uma forma. Aí, o que acontece? Deus vai colocar o Vanderly na forma e sobra um pedacinho de lado, um pedacinho do outro, falta um pedacinho na outra banda. Entenderam o que eu estou dizendo? O que Deus tem que fazer então? O que sobrou tem que ser cortado. O que faltou tem que ser enxertado ou acrescentado. Isso é ser conformado. Agora eu pergunto para vocês, é um processo agradável? Vamos supor que está sobrando coisa na sua vida, Vanderly. Está sobrando na sua vida, só uma ilustração. Está sobrando na sua vida impaciência. O que Deus tem que fazer? Deus tem que moldar ela. Deus vai então arrancar, cortar, para caber na forma. De tal maneira que o Senhor vai burilar você, até você caber direitinho na forma, que é o Senhor Jesus. Só que o processo de arrancar, às vezes dói. E é isso que Paulo está falando. Mas quando Deus vai arrancando alguma coisa, alegre-se. Porque Ele está tornando você parecido com Jesus. Quando se dispõe a alegrar na tribulação aqui? Alegre-se. Porque é a maneira que Deus tem. Amém, meus irmãos? Vamos ler uma outra referência ainda. Olha o que diz João 16, 33. Vou ler para você. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições aqui também não é enfermidade, porque Jesus nunca ficou doente. Ele não precisou, portanto, de vencê-la. Também não é necessidade, porque ele não padeceu nenhuma. As aflições aqui são perseguições. Vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3 e 4. Estamos estudando a Bíblia, temos que valorizá-la. Vamos lê-la. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3 e 4. Olha o que diz. Acharam? Ninguém se inquiete com estas tribulações. Eu comecei no meio do versículo. Ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Olha que interessante. Diga, nós estamos designados para isto. Isto o que, meus irmãos? Isto o que? Passar por tribulação. E ele continua dizendo, pois, quando ainda estávamos convosco, dissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Ou seja, Paulo sabia, ele sabe que isso acontece, é necessário que aconteça, ele não se surpreendeu, não se escandalizou, até avisou para os irmãos. Ele disse, ninguém se inquiete com estas coisas, porque vós mesmos sabeis que estamos designados. Amém? E por que estamos designados para sofrimento, para tribulação? Porque tribulação faz bem. Olha o que Paulo diz, volta lá para Romanos capítulo 5. Olha a sequência do que ele diz. Primeiro,
Verso 3. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz o quê? Tribulação produz perseverança. A palavra perseverança é diferente de paciência. Eu sei que tem algumas versões que falam paciência, mas perseverança é mais do que paciência. Perseverança é paciência acompanhada de tribulação. Isso é perseverança. Porque paciência é o seguinte: eu vou ter que esperar, tem alguém esperando, vamos supor que tem um marido aqui, de alguém aqui dentro, que está lá fora esperando o culto acabar. Aí ele senta lá no carro e fica esperando. Isso é paciência. Mas se ele tiver sentado em cima de um banco de espinho, isso é perseverança. Porque além de esperar, ele tem que aguentar o espinho enfiando na carne dele. Entendeu a diferença de paciência e perseverança? A tribulação produz o quê? Paciência só, meus irmãos? Perseverança. Paciência, pode ser que alguém até nasça com ela, mas perseverança tem que ser acrescentada na sua vida. Deus tem que dar isso para você. A gente fica vendo líderes que não têm perseverança. Líderes de célula, que qualquer coisa desiste. Ah, pastor, eu estou liderando tem 3 anos já, eu acho que já é hora de passar para outro, não tem perseverança. Até agora ele foi indo na base da paciência. Na hora que precisou de perseverar, não, vamos revezar esse negócio, né? Vou tirar mais uns 3 anos de folga, aí depois eu volto. É assim que você quer servir a Deus? É assim que está ensinando aqui? Perseverança é um atributo que o Espírito Santo vai gerar em você por meio da tribulação. E aí, líderes como esses, que são pessoas frágeis, pessoas inconstantes, passam por inúmeras dificuldades, passam por lutas tremendas, tem que tomar a cruz em tudo. E ele fica pensando, por que será tanta luta? Porque ele tem que aprender a perseverança. Não aprendeu isso ainda. É a vontade de Deus que você sofra? Não. É apenas inevitável. Então, quer sofrer menos? Aprenda rápido. E vou te falar mais, aprenda com sofrimento alheio também. Você viu o outro apanhando? Põe sua barba de molho. Não é assim que criança faz? Viu o irmãozinho mais velho apanhando, o que ela faz? Fica santinha. Porque ela não é boba. Pode ser traquina, mas não é boba. Nós também temos que ser assim. Você viu o seu irmão apanhando? Põe sua barba de molho, meu amigo. Fica santinho. Aproveita a deixa. Aprende com a dor do outro. Entende? Isso é ser sábio. Vamos avançar. Olha o que diz mais o texto. Verso 4. E a perseverança, por sua vez, produz o quê? Experiência. A palavra experiência é boa, mas ela não explica direitinho o que significa no original. A palavra experiência aí significa o seguinte: uma virtude consolidada. Escreve na sua Bíblia. Experiência aí é virtude consolidada. Vou explicar para você melhor o que é isso. É o seguinte: você é uma pessoa amorosa. Você tem recebido o amor de Deus na sua vida. Só que você é amoroso. Tem hora que parece que some o amor. Aí depois pega e volta de novo. Aí você pega e fica amoroso de novo. Aí passa um dia e desaparece de novo. Quer dizer, tem hora que você tem hora que você não tem. Quando você perceberam isso nas suas vidas? Paciência. Tem dia que você tem dia que você não tem. Acontece que Deus não tem prazer que você tenha num dia e não tenha no outro. Deus quer consolidar virtudes na sua vida. E a maneira dele consolidar é o seguinte: ele quer tornar constante aquilo na sua vida. Deus não quer que o Vanderlei seja paciente hoje e amanhã perca a paciência. Não, ele quer que ele seja paciente constantemente. Para isso acontecer, tem que haver tribulação. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, que é a insistência no meio da dor, produz virtudes consolidadas. É como o fogo. O fogo nos marca. O fogo da tribulação, eu procuro usar ilustração para você entender. Então preste atenção nelas. Pegue com clareza o sentido básico delas. O fogo da ilustração, Deus vem para marcar em nós alguma coisa. Então ele pega o seu ferro, escrito lá no ferro, bondade. E ele vem com esse ferro para marcar você. E a Bíblia fala, você não vai ter bondade, a menos que você precise dela, no meio da tribulação com perseverança. E aí o que acontece? Deus pega e põe o fogo da bondade na sua vida. E você tem que perseverar, aguentar aquele fogo. Ou seja, insistir em ser bondoso na hora que você não quer. E você insiste em ser bondoso um dia, insiste 2 dias, insiste 3 dias, até que o fogo queima você. E aí fica marcado na sua vida. O fogo marca você. E depois não tem retrocesso mais. Uma vez que é marcado por Deus, não tem mais retrocesso. Não tem cura para queimadura. Eu sempre digo para os irmãos isso.
Queimadura você pode disfarçar, você pode dar um jeitinho, maquiar, mas quem foi queimado a vida inteira vão saber, ele foi queimado. Se você for queimado pelo fogo de Deus, todos ao redor vão saber, esse aqui foi queimado pelo fogo de Deus. Há uma diferença entre alguém que tem bondade, porque ouviu eu pregando sobre bondade, ou leu um bom livro sobre bondade, ou ouviu testemunhos de pessoas bondosas. Essa pessoa vai tentar ter bondade, mas é diferente quando ela encontra uma pessoa que foi queimada por Deus e recebeu uma marca de bondade. Quando aquela pessoa manifesta a bondade, é muito mais rico, bonito, gostoso do que aquela outra, porque a outra tem que forçar tanto a ser bondosa, mas aquela outra tem até medo de não ser bondosa. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus tem marcado na sua vida, mas o problema é que muitos de nós corremos do fogo. Queremos nos gloriar apenas na glória e nos esquecemos, o caminho da glória passa pelo fogo. Gloriza a tribulação. Quando ela vier, receba. Dê bem-vindo a elas, porque vai marcar a sua vida. Quantos entendem? Está claro para você isso? Isso é algo tão básico na sua fé. Mas Paulo avança. Ele diz, tribulação produz perseverança. Verso 4. A perseverança é experiência. E a experiência produz o que, meus irmãos? Esperança. Esperança na Bíblia não significa um desejo. Seria tão bom. No mundo é isso. No mundo, esperança é isso. Eu espero que os tempos melhorem. No mundo, esperança não passa de um otimismo vazio. Espera que o governo faça um bom governo. Espero que a situação fique melhor, prospere. Essa é a esperança do mundo. A nossa esperança não é baseada em dúvida, é baseada em certeza. Por isso, nossa esperança é uma convicção resoluta. A esperança não se confunde, como diz Paulo. A esperança produz em você certezas, convicções. Eu sei que sou salvo. Eu sei que vou entrar na glória. E quanto mais você é provado, quanto mais você persevera, quanto mais você tem virtudes consolidadas, mais você tem uma esperança forte, rígida, sabe, consolidada, firmada, alicerçada, que ninguém tira de você. Fala, eu sei que meu Senhor vive, e Ele vai se levantar por fim, e eu serei como Ele é, e será manifestada a minha glória naquele dia, porque eu terei a glória dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Aí nesse ponto, Paulo desenvolve um raciocínio. Quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu vou estabelecer um diálogo, para ficar mais fácil de você compreender. Vamos imaginar que alguém está me ouvindo pregar sobre isso. E nesse ponto do versículo 4, então eu falo para ele, olha, a experiência produz a esperança, esperança da glória. Aí alguém pode perguntar, pastor, como é que você pode saber que a esperança não vai falhar? Como é que eu vou saber que isso não é só um ensino agradável? Aí Paulo responde no verso 5, ora, a esperança não confunde. Diga, a esperança não confunde. O que significa a palavra confundir aqui? Significa o seguinte, não decepciona. Às vezes, a maior parte do tempo eu tenho mais que traduzir o português da Bíblia do que explicar a Bíblia para os irmãos. Vocês perceberam isso? A esperança não decepciona. Ou seja, a esperança é uma certeza, é inabalável, porque está baseado no fato, eu fui justificado pela fé. E porque eu fui justificado, eu entrei na esfera da graça. E porque eu entrei na esfera da graça, eu estou esperando a glória de Deus. Então Paulo fala, a esperança não decepciona. Mas aí, é o primeiro argumento que Paulo, a primeira resposta que ele dá. Mas aí eu paro e pergunto para Paulo de novo, acompanhe na sua Bíblia. Eu pergunto para ele, escuta, Paulo, isso é o que você está falando, mas como é que você sabe disso? Como é que você pode ter segurança de que a esperança não decepciona? Aí ele responde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Digo, o amor de Deus já foi, não será, já foi derramado no meu coração. Preste atenção, esse amor de Deus aí, não é o amor que você tem para Deus, não. Não é o fato de você amar a Deus, é o amor que Deus tem por você. Se o seu coração ainda não foi inundado com esse amor de Deus, com essa experiência de saber eu sou amado, Deus me ama, Deus me ama. Se isso não aconteceu na sua vida ainda, aí Paulo fala, aí é complicado. Então eu entendo o argumento de Paulo.
Paulo fala, você pode ter certeza que você é salvo. Muita gente fala, pastor, será que podemos dizer com convicção que nós somos salvos? Podemos ter certeza de salvação? Paulo fala, pode, porque a esperança não confunde, não decepciona. Aí você fala, mas como é que você pode ter certeza disso? Paulo fala, porque não é só uma questão de fé, é também uma questão de experiência. Ele fala, porventura, você não teve uma experiência real de conhecer o amor de Deus dentro de você? E esse amor não fala para você que Ele vai salvar você, que Ele é com você, que Ele nunca vai deixar você, que Ele nunca vai decepcionar você, que Ele nunca vai falhar com você? Porventura este amor no seu coração não clama e não diz isso? Confia em mim, descansa em mim, eu sou contigo. Onde quer que você for, eu sou contigo. Quando você passar pelo fogo, ele não vai queimar você. Quando passar pela água, ela não vai afogar você. Sabe, nada poderá tocar você, você está nas minhas mãos, porque eu amo você. Quando tiver essa experiência no seu coração, se você tem essa experiência, diz Paulo, você pode ter certeza. Então Paulo coloca um argumento objetivo e um subjetivo. Objetivamente ele está dizendo, olha, Jesus morreu, você foi justificado, portanto você é salvo. Mas subjetivamente ele fala, mas se isso não é suficiente para você, pelo menos olha para dentro um pouquinho. O amor de Deus foi derramado dentro de você, porque todo crente recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o amor de Deus personificado. Diga, Deus é amor. Se Deus é amor, Jesus é Deus, Ele é amor também. E o Espírito Santo é Deus, Ele é amor também. Portanto, alguém que recebeu o Espírito Santo recebeu o quê? O amor de Deus. Eu sei que você pensa no Espírito Santo sempre como poder de Deus. Isso não é correto, e não é errado, é correto. Mas ele não é só o poder de Deus, ele também transmite o amor de Deus. Alguém que é cheio do Espírito e não é cheio do amor de Deus tem algo profundamente incoerente e errado, né? Bom, mas Paulo continua, e ele resolve então usar um argumento mais radical. E alguém poderia falar assim, Paulo, mas ainda assim, me parece tão difícil de sentir esse amor, parece que eu não consigo sentir esse amor direito. Eu sei que você está falando que eu recebi esse amor, mas eu não consigo sentir. Aí Paulo pega e começa um segundo argumento, terceiro, perdão. Ele fala assim, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo por nós, morrido por nós, sendo nós ainda... Então olha o argumento de Paulo. Paulo fala assim, tá bom, você não consegue sentir o amor na sua vida? Você não consegue perceber que Deus ama você aí dentro de você? Aí ele fala, então tá bom, preste atenção em mim. Aí ele fala assim, olha, Jesus, quando ele morreu pelos ímpios. Ele não morreu por pessoas boazinhas. Ele morreu pelos ímpios. Aí ele fala, olha, pode até ser que alguém se anime a morrer por um justo, ainda que isso é muito improvável. Mas por ímpios, por criminosos, por pecadores, ninguém se dispõe a morrer. Aí ele fala, mas Deus então prova para você o amor dele. Já que você não consegue apenas sentir, ele prova. Aí Paulo diz, e Deus prova o seu amor para com você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, no tempo em que você era pecador, inimigo de Deus. Naquele tempo você nem pensava em Deus, naquele tempo você era blasfemo, naquele tempo você amaldiçoava as coisas de Deus, talvez como Paulo até perseguia os crentes, matava os salvos. Naquele tempo que você era nada, Deus olhou para você e falou, vou morrer por você, eu amo você. Então Deus fala, isso é a prova. Se você não sente, pelo menos saiba, entenda, porque Deus provou o amor. Quantos aceitam a prova do amor de Deus? Então eu falo mesmo para você aqui hoje. Vou te usar os mesmos argumentos de Paulo para você entender. Você pode me dizer, pastor, como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Eu digo para você, você pode ter certeza, porque a esperança não decepciona. Jesus morreu e você foi justificado. E alguém pode dizer, pastor, mas mesmo assim, como é que você pode realmente saber? Eu digo para você, olha para dentro de você. Deus ama você. O amor dele foi derramado dentro de você. Deus quer que você saiba que ele o ama. E ele tem declarado a você continuamente que ele o ama. E você me responde, mas pastor, eu não consigo sentir. Você está me dizendo isso, mas eu não consigo sentir. Aí então eu uso o terceiro argumento. Eu falo então, se você não consegue sentir, pelo menos creia na prova. Por quê? Jesus morreu por você, quando você ainda era pecador. Pode ser que alguém morra por pessoas boazinhas. Por criminosos, ninguém morre. O criminoso, ele mesmo tem que pagar a pena. Mas Deus, então, prova para você que ele ama você.
E Ele prova como? Morrendo por você. Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então você pode se declarar: eu sou salvo. Eu posso ter esperança da glória, porque o amor de Deus não pode falhar na minha vida. Mas ainda assim Paulo continua. Olha o que ele diz mais, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então olha o argumento de Paulo, é sensacional. Eu acho a Bíblia fascinante. Irmãos, não acha fascinante a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus porque ela não me trata como burro. Ela me dá explicações das coisas. Ela não me dá dogmas. Ela me dá uma fé clara, lógica. Então Paulo parte para o argumento final dele. Ele fala: olha, se você, quando era inimigo de Deus, foi justificado, foi declarado justo, muito mais agora que você já foi reconciliado com Deus, agora que você é amigo de Deus, será que agora Deus não vai salvar você? Se Deus quis salvar você quando você era ímpio, muito mais agora Ele vai salvar você que virou amigo dele. Quantos são amigos de Deus aqui? Então Paulo fala: olha, você pode ter certeza, se Ele amou tanto os ímpios, Ele ama ainda muito mais os seus amigos. Se Ele morreu pelos inimigos, o que Ele não vai dar pelos seus amigos? Você é amigo de Deus. Só tem algo fascinante nesse paradoxo. Quando você era ímpio, você foi salvo na morte de Jesus. Diga: quando eu era ímpio, eu fui salvo na morte de Jesus. Diga: quando Ele morreu, eu morri com Ele. Mas agora que eu já fui salvo, Paulo diz que eu vou ser salvo pela sua vida. Aí você fica falando: pastor, mas que salvação que é essa? Eu já fui salvo, sou salvo, serei salvo. Como é que é isso? Deixa eu dizer para você. Você já foi salvo, você está sendo salvo e você ainda será salvo. Diga: eu já fui salvo na morte de Jesus, da condenação do inferno. Sabe, quando você nasceu de novo, você foi salvo. Crê nisso? Diga: mas hoje eu estou sendo salvo da prática do pecado, do mundo. Amém? Então você hoje está desenvolvendo a sua salvação, está sendo salvo. Diga: no futuro eu serei salvo quando for glorificado. Ou seja, a salvação só vai se consumar realmente no dia que você receber um corpo incorruptível. Quantos dizem amém? Você já recebeu esse corpo? Então você não é salvo, é? Depende do contexto que se fala. Você não recebeu o corpo ainda, portanto você ainda não é salvo. Mas você pode afirmar com toda a convicção que você já é. Por quê? Porque a vida de Deus está dentro de você. Estou sendo salvo pela sua vida, e a sua vida dentro de mim. Diga: a vida de Deus é o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo foi colocado em mim, e Ele me transforma, me santifica, e me conforma na imagem de Jesus. De glória em glória, de fé em fé. Diga: é um processo para toda a vida. Isso pode ser compreendido. Não sei quantos fizeram cursão. Quantos já fizeram cursão ou estão fazendo? Então, na primeira parte do cursão, nós falamos de corpo e alma e espírito. Lembra disso? O espírito é aquela parte do nosso ser que tem contato com Deus. A nossa alma é a sede da nossa personalidade, mente, vontade e emoções. E o corpo tem contato com o mundo material. Você vê aqui também os 3 momentos da santificação. Diga: no passado, o meu espírito foi salvo. Diga: eu recebi a vida de Deus e nasci de novo no meu espírito. Então veja, a salvação inicial é no espírito. Diga: hoje a minha alma está sendo transformada, santificada, conformada. Amém? Então a sua alma, ela não foi salva, ela está sendo salva. Quantos entendem? Diga: o meu corpo no futuro será glorificado. Isso é o aspecto futuro da salvação. Não aconteceu ainda. É por isso que Paulo fala da esperança. Só que é uma esperança que está baseada na fidelidade de Deus. E Deus pode mentir, meus irmãos? Deus pode falhar? Se Ele falou que vai conduzir você à glória, Ele vai conduzir? O argumento de Paulo então é muito claro. Você foi justificado. Você entrou na esfera da graça. Você pode esperar a glória. E depois ele fala: e glorie também na tribulação, porque a tribulação é a prova de que Ele começou em você a boa obra. E aquele que começou boa obra, há de quê, meus irmãos? Filipenses 1, há de completá-la
Diga, aquele que começou em mim a obra da salvação, Ele vai completá-la. Aí você pode ter certeza, Deus pode falhar, Ele é fiel. Então a minha esperança não é um otimismo, a minha esperança não é um desejo vago, a minha esperança é a convicção de descansar na fidelidade de Deus. Por isso eu posso dizer, eu já sou salvo. E quando eu encontro alguém, eu me gabo, já sou salvo. Aí ele fala para você, mas você é muito metido. Eu falo, não sou não. Eu apenas estou me gabando que eu já sou salvo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, não é porque eu sou autossuficiente, não é porque eu tenho obra, porque eu posso. Mas porque Ele disse. Olha o tanto de argumento que eu falei para você aqui hoje. E porque eu sei que Ele é fiel, eu já digo, eu sou salvo. E eu sei que se eu morresse hoje, eu entraria pelos portais da glória, porque eu sou salvo. Eu estou nas mãos de Deus. Quantos podem dizer que são salvos aqui? Então, preste atenção. Você foi salvo, você está tendo salvo, você será salvo. Mas na esperança, já dizemos que somos. Para nós é um fato consumado. Ainda que não desfrutemos dela ainda completamente. Verso 11. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus. Ah, isso é que é duro. Paulo fala, olha, você pode se gloriar na esperança da glória. Você pode se gloriar nisso. Foi justificado pela fé. Tem paz para com Deus. Não é? Nos gloriamos na esperança dessa glória. Eu me glorio na certeza da salvação. Depois Paulo fala, mas não se glorie só nisso não. Glorie-se também nas tribulações. Porque na sua vida agora não tem nada por acaso mais. Se você se mantiver no caminho estreito, não vai ter nada por acaso aí. Tudo vai contribuir para o seu bem. Glorie-se nas tribulações. Glorie-se nos apertos. Glorie-se nos espinhos que virão. Mas Paulo fala, no final ele diz, glorie-se também em Deus. Gabe-se. Sabe, fala, eu sou de Deus. Eu tenho Deus. Eu sou parte dele. Entende? Mas não se glorie diante de Deus, porque diante de Deus nenhum homem pode se gloriar. Apenas se humilhar. Mas eu posso me gabar de que tenho Deus na minha vida. De que Ele está em mim e de que eu estou nele. De que fomos unidos de uma maneira tão extraordinária que não pode haver separação mais. Fomos amalgamados, misturados num só Espírito. Quantos dizem amém sobre isso? Então nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, somos hoje amigos de Deus. Nem somos chamados de fato seus servos, disse Jesus, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Jesus tem nos revelado pelo seu Espírito a sua vontade, e por isso nos tem chamado, não mais de servos, mas de seus amigos. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos noiva do Cordeiro, tudo isso é que nós somos, habitação de Deus no Espírito. Vamos ser cheios da sua glória, da sua santidade, do seu poder. E é por isso que estamos aqui nessa manhã e podemos nos gloriar. Quantos podem se gloriar nessa manhã? Em quem você pode se gloriar? Você pode se gloriar na certeza da salvação? Quantos podem se gloriar nisso? Quantos podem dizer, eu sou salvo, sou salvo, sou salvo, sou salvo mesmo? E você pode falar para qualquer um, dizer para qualquer um, e falar, e mesmo que não entendam, e mesmo que zombem, e mesmo que te persigam, você fala, eu sou salvo, me glorio nisso. Mas quantos podem se gloriar nas tribulações hoje? Quantos podem olhar para ela e falar, pode vir do jeito que você quiser vir, na minha vida nada é por acaso. Deus vai, através de você, produzir perseverança. E depois vai consolidar virtudes. E depois vai aumentar ainda mais a minha esperança da glória. Quantos podem falar essas tribulações hoje? E por fim, quantos podem se gloriar em Deus mesmo? Dizer, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Nossa herança, meu querido, não é um pedaço de coroa na cabeça, não é um banco de ouro para sentar. A nossa herança é Ele mesmo. Ele é a porção da nossa herança. Assim como a noiva é a porção que o noivo deseja. Nós também, como noiva, desejamos o noivo. Ele é a porção da nossa vida. Quantos podem dizer glória a Deus nessa manhã? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé por um instante. Eu quero que você erga suas mãos nessa hora. E por alguns instantes eu quero que você se glorie. Se glorie na esperança da salvação. Enquanto lá fora o mundo está hoje, e esses dias, chafurdando no pecado, na impureza e na sujeira, nós estamos aqui nos gloriando na esperança da glória de Deus. Enquanto o mundo lá fora ignora Deus, nos gloriamos nele, dizemos, tu és a porção da minha herança, tu és a porção do meu cálice. Oh Deus, enquanto o mundo lá fora está tentando ignorar, tentando fugir das lutas da vida, nós temos o privilégio de poder nos gloriar nas tribulações e dizer, na nossa vida nada é por acaso. Deus cuida de nós e o seu poder está sobre nós. E a sua vida é um selo sobre nós. E ainda que o fogo esquente
Eu sei apenas que esse fogo coloca a água do Espírito em ebulição. E eu sei que as santas propriedades desse chá maravilhoso estão sendo infundidas em mim. Cristo 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 maravilhoso estão sendo